e nós estamos em contato agora com o jornalista correspondente turco no Brasil, Kamil Ergin, que vai contar um pouco mais para a gente sobre a situação da Turquia pós-tentativa de golpe. Kamil, boa tarde. Boa tarde, Luísa. O que a gente percebe agora é uma sensação de instabilidade, né? Uma situação mesmo de instabilidade na Turquia. Na realidade, ontem à noite foi uma tentativa de golpe, causou conflito, aumentou a polarização e morreram centenas de pessoas. No momento, parece que a situação foi controlada pelo governo e pelas forças militares e policiais ligadas ao governo. Uhum. É que o primeiro-ministro turco deu uma declaração hoje dizendo que a situação está inteiramente sob controle, né? Então, dá para a gente dizer que o governo está confortável de que não vai haver uma nova tentativa de golpe, que isso está controlado. Então, tem alguns suspeitos até. A Turquia, na sua história, levou 4 vezes de golpes. E a gente sabe o que é uma golpe. Nós já temos esse costume, essa tradição. O de ontem tem um caráter totalmente diferente. No primeiro lugar, foi mal feito, uma organização muito fraca. De outro lado, é muito violento. Na história, a primeira vez o parlamento foi bombardeado e também jogaram granadas dentro do parlamento. Houve tiros entre polícia e militares, incluindo morto dos civis. E nessa condição, para mim, parece mais como um atentado terrorista, em vez de ser uma caráter de golpe. Certo. Agora, a gente tem uma situação para a população na Turquia hoje, Kamil, na verdade, alternativas absolutamente autoritárias, né? Porque especialistas em política internacional também fazem muitas críticas ao governo atual da Turquia. E você acabou de definir aí essa tentativa de golpe como um atentado terrorista. Como é que fica a situação da população nesse contexto? Então, estamos muito preocupados pelas consequências, pois tudo indica que, no final das contas, isto somente vai aumentar o autoritarismo do Erdogan e do governo. No início dessa tentativa, na declaração feita pelo grupo de militares dentro do exército, eles estavam fazendo uma ênfase para mais democracia e volta de liberdade de expressão para o país e também apontando a queda de credibilidade no cenário internacional da Turquia, né? E também referindo para os valores do Atatürk, que é fundador da Turquia. Mas sem falar nada disso, os governantes, incluindo o presidente, declararam no início que isso foi uma tentativa de golpe organizada pelo grupo Hizmet, que é um grupo civil inspirado pelo um pregador em autoexílio nos Estados Unidos, né? E isso é o primeiro discurso do Erdogan. Ele falou exatamente assim: essa tentativa de golpe foi um presente de Deus para fazer uma limpeza geral no exército. Só que essa limpeza não vai ficar limitada somente com o exército. E passou 2 horas, o governo prendeu 2.000 militares e 3.000 juízes. E acho que isso somente é um começo. E essa caça às bruxas vai continuar até o ponto que ele pode ir. Eles posso dizer que ele vai aproveitar nesse momento para totalmente controlar o país e excluir a oposição, pressionar a oposição e também para reformar o exército. Ou seja, por isso pode falar. Piora a situação de autoritarismo, então, diante daquilo que o país já vive, né? Exatamente. Agora, uma outra consequência ligada para esse autoritarismo é que o Erdogan sonhava e pedia, né, do povo mudar o sistema parlamentarismo como um sistema presidencialismo em que todas as entidades do Estado, ferramentas do Estado, sejam reunidas na força e nas mãos do próprio presidente, do Erdogan. E tinha uma resistência no povo. As estatísticas mostravam que não é que o povo favorável para fazer isso. E acho que ele agora,
poucas semanas ou poucos meses, ele vai fazer um referendo ou uma eleição antecipada, voltado totalmente para mudar esse sistema, que também vai oficialmente trazer uma espécie de ditadura para a Turquia. Hoje em dia, eu pessoalmente considero esse governo que perdeu sua legitimidade. Por quê? Porque em várias ocasiões, Erdogan declarou que ele não tem respeito para a Constituição e as decisões dos juízes que foram contra eles. Uhum. E a partir desse momento, ele já perdeu seu controle e mostrou tendência autoritária. E ontem foi uma tentativa de golpe também ilegítima. E nós estamos condenando para qualquer tipo de golpe, seja militar, seja civil. Mas, no final das contas, parece que a Turquia vai pagar uma conta grave, claro que incluindo a economia vai piorar, mas, por outro lado, o sistema vai se tornar mais autoritário e agora tem motivos para fazer isso, né? Tem uma situação dúbia aí, então, da perda de autoridade do presidente, apesar dessa tendência de intensificação do próprio autoritarismo, né? Exatamente. Agora, por exemplo, lendo as notícias, eu vejo que já estão demitindo, sem julgamento algum, juízes, promotores, procuradores, chefes do exército, governadores, muitos jornalistas. Eles lançaram uma lista de jornalistas para prender. Então, posso dizer que essa caça às bruxas vai chegar a um nível que não vai ficar nenhuma pessoa criticando o Erdogan na Turquia. E agora, uma outra consequência é que ele está usando esse momento para justificar seus atos antidemocráticos, para pedir apoio da comunidade internacional, dos outros países também. Uhum. Nós estamos conversando com um jornalista e correspondente turco aqui no Brasil, Kamil Ergin. Ele está conversando conosco ao vivo. E quem tem uma pergunta agora, Kamil, é o nosso repórter Guilherme Bausa, que tem acompanhado a situação na Turquia desde ontem. Guilherme, boa tarde. Guilherme Bausa? Alô, me ouve, Luísa? Agora sim, Guilherme, a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Camil. Eu queria entender um pouco mais como que a opinião pública se posiciona com relação a essa divisão que existe hoje, aparentemente, na sociedade turca, com relação ao papel de Estado e religião. Porque as críticas ao Erdogan é de que ele tenta islamizar aos poucos o Estado e tem uma tradição de Estado laico e secular na Turquia aí há muito tempo, e ele recebe esse tipo de crítica. Como que a opinião pública e a população turca se posicionam com relação a isso, que me parece estar no centro dessa tentativa de golpe? Eu ouvi essa declaração e convite do Erdogan para as pessoas saírem na rua muito irresponsável, como um líder chamando as pessoas para defender seus direitos, provocando as pessoas até o uso de armas. E que eu vi que o governador de uma cidade até fez uma declaração com uma arma grande, não sei o como. E houve casos que as pessoas mataram, os militares inocentes, civis também morreram, e era uma provocação, no meu olhar. Agora, para realizar isso, ele, claro que utilizou mais de um ferramenta. Um ferramenta é que ele foi apresentado como um líder que foi vítima de militares, sei lá, e para os que já estão sentindo um ódio para os seculares militaristas, eles foram provocados. Por outro lado, o Conselho Religioso, que está totalmente ligado para o governo, e que as mesquitas e funcionários das mesquitas são funcionários públicos. E eles começaram a fazer aquelas chamadas dos minaretes dentro das mesquitas também, para que as pessoas saíssem na rua para defender a democracia e os direitos do Erdogan. O que significa isso para o povo que está ouvindo, indo para as mesquitas? Há um bom tempo também tem um discurso que ele pode ser considerado como um califado, como um líder religioso também dos muçulmanos, e isso foi até uma campanha no Oriente Médio, até o início da Primavera Árabe. Ele viajou muitas vezes para países muçulmanos e também defendendo
os direitos das palestinas no Israel, dando uma bronca para o Olmert numa reunião, e a partir daquele momento a imagem dele foi apresentada dentro e fora da Turquia, no mundo muçulmano, como se fosse um candidato de ser califado no mundo islâmico. Só que isso, claro, que foi falso, não deu certo com o começo da Primavera Árabe. E na Turquia ele está aproveitando esse conselho religioso que organiza toda a vida religiosa, as mesquitas, e lá os imãs estão declarando sua solidariedade, apoio para o governo. Então, tem aquele sentimento religioso que leva as pessoas para as ruas para defender o Islã. Então, tem gente que está inspirado que eles estão fazendo algo a favor do Islã. Camilo, uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: de um dia para o outro, 2.700 juízes foram destituídos dos seus cargos, relatos de jornalistas presos, e agora a gente viu imagens aqui da CNN turca, a população pedindo a volta da pena de morte, pedindo durante o discurso do Erdogan. Você acha que depois desse episódio há chance da Turquia caminhar para uma espécie de ditadura, de ter um retrocesso desse nível? Então, ontem à noite a Turquia já se tornou um país diferente. Até ontem à noite eu considerava a Turquia como um país de autocracia no seu máximo, no seu último ponto. E a partir de ontem já passou a início de uma ditadura. Por que eu falo isso? No primeiro lugar, existe um líder no topo e ele quer comandar tudo, incluindo o exército e as forças armadas, com sua própria decisão e sem ter nenhum julgamento ou nem ter um espaço, um ambiente favorável a defender direitos das pessoas. O meu maior medo, um dos maiores medos de mim é a volta de tortura nas prisões, que a Turquia já tinha avançado muito a favor dos direitos humanos, e hoje esses 3.000 juízes, 2.000 policiais, acho que o número vai crescer, incluindo outras entidades também, que tenham medo que eles podem ter essa tortura. E não tem mais esses mecanismos que podem questionar, criticar ou monitorar. E, por outro lado, a volta de pena de morte é realmente um discurso que foi declarado, ou que as ruas, né, as pessoas que se encontraram nas ruas e falaram. Uma coisa que me suspeita é que somente 2 horas depois da tentativa, eles conseguiram identificar quase 3.000 juízes, como se fosse uma parceria, como se tenha uma parceria com essa tentativa de golpe. Ao meu ver, eles já tinham um plano para executar. Eles já tinham uma lista pronta, já tinha discriminado, já tinha etiquetado as pessoas e esperar um momento. Aguardando uma oportunidade. Isso. Agora tem outras coisas que geralmente o cenário internacional não conhece muito bem as dinâmicas da Turquia, e que dentro da Turquia, sendo autoritário, ele também tem alguns outros suspeitos de ter ajudado para os grupos radicais, como o Estado Islâmico, como outros. Isso sempre foi declarado, mas teve pouco atenção, mas tem processos abertos nos Estados Unidos, na Rússia, que eles até provaram que envio de armas para a Síria foi fotografado e foi público. Então, tem um caso que o Erdogan pode ser julgado, ou de uma maneira ele até pode se tornar um criminoso internacional no frente, em alguns anos depois. E nesse cenário, ele ontem, eu acho que na minha opinião pessoal, ele mostrou seu corpo e que ele está capaz de movimentar as pessoas para a rua para iniciar uma guerra civil, quando ele quiser. Então, eu acho que tinha muitas mensagens escondidas dentro de evento de ontem, e que a partir desse momento a Turquia não é somente dor de cabeça para as pessoas perseguidas, mas pode até se tornar um problema para outros países. Certo, nós conversamos aqui no Show da Notícia com o jornalista e correspondente turco aqui no Brasil, Camil Ergin. Muito obrigada por nos atender, Camil. Obrigado, Luísa. Tchau. 3h30.